Alguma vez pensaram como é que a informação consegue atravessar continentes inteiros num piscar de olhos, sem precisar de um único cabo? Parece quase magia, não é? Mas na verdade é pura engenharia. Hoje vamos descobrir a incrível viagem que um sinal faz, desde o ponto de partida até ao seu destino, seja por terra, pelo ar ou até mesmo pelo espaço. Ora bem, este é o nosso mapa para hoje. Vamos começar por comparar os dois grandes caminhos que um sinal pode seguir, o terrestre e o espacial. Depois, mergulhamos em cada um deles. A seguir, vamos perceber como é que garantimos que o sinal chega forte e claro. E por fim, como é que ele sobrevive a desafios como o mau tempo. Vamos a isso? Basicamente, quando queremos mandar um sinal para muito longe sem usar fios, a escolha resume-se a duas opções. Ou fazemos saltar de torre em torre, aqui bem perto do chão, ou então disparamo-lo para o espaço e ele volta a descer. E a escolha entre um e outro depende totalmente do que queremos fazer. Por exemplo, para transmitir um evento mundial em direto, um atraso de meio segundo não é o fim do mundo, certo? Aí, a cobertura global dos satélites é a escolha óbvia. Agora, para transações financeiras entre duas cidades, onde cada milissegundo conta, os feixes hertzianos são a única opção. A sua maior limitação é também a sua grande força. As antenas têm de se ver umas às outras, sem nada pelo meio. E esta ideia da linha de vista é mesmo a regra de ouro. Não há como contorná-la na viagem terrestre. Se houver uma colina, um prédio alto ou até a própria curvatura do nosso planeta a atrapalhar, a ligação simplesmente não acontece. Uma antena tem que ter um caminho limpinho até à próxima. Ok, então vamos lá mergulhar neste primeiro caminho. Como é que é possível um sinal viajar centenas de quilómetros, aos saltos, de torre em torre? Pensem nisto como uma corrida de estafetas, mas para dados. O sinal arranca na estação A meio do caminho é recebido por uma repetidora que lhe dá uma nova vida, amplifica-o para não perder força e depois retransmite-o para o destino final, a estação B. E por que é que se usam frequências tão altas na casa dos gigahertz? Bem, por quatro razões-chave. Primeiro, temos mais largura de banda, o que significa que conseguimos enviar muito mais dados de uma só vez. Depois, permite usar antenas mais pequenas, muito mais discretas. Terceiro, o sinal fica super focado, quase como um feixe de laser, o que desperdiça muito menos energia. E por último, há menos ruído, menos interferência de outras comunicações. No fundo, é tudo uma questão de eficiência. E agora, vamos levantar voo. Vamos para a segunda rota, a mais ambiciosa de todas. A viagem de um sinal até à órbita da Terra e o seu regresso. O processo é espetacular. Uma estação em terra aponta para o céu e envia o sinal para cima. A isso chamamos o uplink. Lá em cima, o satélite, que funciona quase como um espelho inteligente no espaço, recebe o sinal, dá-lhe mais força, muda-lhe a frequência e reenvia-o de volta para a Terra. A essa descida chamamos o downlink. Simples, mas absolutamente genial. Mas claro, o espaço não é uma confusão de sinais a cruzarem-se. Tal como aqui embaixo temos autoestradas com várias vias, lá em cima acontece o mesmo. Então, que via é que o sinal usa? As duas autoestradas principais são a banda C e a banda Q. E como podemos ver, as diferenças são grandes. A banda C é como um caminhão todo-terreno, é super fiável, quase imune à chuva, e por isso é usada para serviços críticos. O problema? Precisa de antenas gigantes. Já a banda Q é como um carro mais ágil, usa aquelas antenas pequenas que vemos nos telhados, mas basta uma chuvada mais forte para o sinal poder ir abaixo. É uma escolha entre máxima fiabilidade e conveniência. E há aqui um pormenor muito curioso. Se repararem, a frequência de subida, o uplink, é sempre mais alta que a de descida. E porquê? É uma solução muito inteligente para dois problemas. Primeiro, evita que o satélite se confunda e que o sinal que está a enviar interfira com o que está a receber. E segundo, um sinal com frequência mais alta tem mais pica, mais energia, o que o ajuda a vencer a atmosfera na difícil viagem de subida a partir da Terra. É como dar-lhe um empurrão extra para ter a certeza que chegue lá acima. Até agora, tudo parece relativamente simples, não é? Mas a verdade é que a viagem de um sinal está cheia de perigos. Vamos agora ver os grandes desafios e as soluções engenhosas que garantem que ele chega são e salvo ao destino. Então o que acontece quando um sinal, seja ele terrestre ou vindo do espaço, de repente enfraquece ou até desaparece pelo caminho? Este é o grande inimigo das comunicações sem fios, um fenómeno a que se chama desvanecimento ou, em inglês, fading. E como é que os engenheiros combatem isto? Com uma palavra: redundância. Basicamente, é ter sempre um plano B. As duas estratégias principais são a diversidade em frequência, onde se envia o mesmo sinal por dois canais de rádio diferentes. Se um falha, o outro safa-se. E a diversidade espacial, onde se usam duas antenas. Se um caminho físico falhar, o outro está lá para servir de backup. É simples e eficaz.
Mas os desafios não acabam no sinal a perder força. O próprio ambiente à nossa volta, desde uma simples gota de chuva até outros sinais de rádio, pode transformar-se num grande obstáculo. O próprio ar que respiramos pode tornar-se numa autêntica pista de obstáculos. A chuva e certos gases na atmosfera podem absorver parte da energia do sinal. O ar também pode fazer com que o sinal se curve, um fenómeno chamado refração. E pior, o sinal pode bater em superfícies e criar ecos que depois geram interferência. E o que é exatamente esta tal de interferência? Bem, imaginem que estão a tentar ter uma conversa numa sala cheia de gente a falar ao mesmo tempo. É basicamente isso, mas para ondas de rádio. As nossas vias aéreas estão cada vez mais cheias e barulhentas. Então, como é que se organiza todo este caos? A solução é um plano de frequências. Pensem nisto como o código da estrada para as ondas de rádio. Este plano garante que cada sinal tem a sua própria via, a sua própria frequência, para não haver acidentes nem engarrafamentos no ar. No fundo, esta frase resume tudo na perfeição. Seja a percorrer o terreno de torre em torre ou a saltar pelas estrelas, o objetivo é o mesmo, uma ligação clara e fiável. Ambos os caminhos, com todas as suas diferenças, partilham este objetivo final. E isto deixa-nos com uma última pergunta, a pensar no futuro. No mundo que fala cada vez mais de fibra óptica e de 5G, que papel é que estas tecnologias sem fios mais clássicas, mas ainda tão importantes, vão ter no mundo de amanhã?